Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Lu Freitas, Fê Nogueira, Cici Papone, tudo bom, Cici? Tudo jóia? Olá, Boa tudo noite. bom, Carlos? Boa noite, Carlos Aragão. Boa noite, Patrícia. Como é que você está? Tudo Enquanto a bem, gente aguarda, o pessoal está entrando aqui, bacana, né? fica à vontade, fica à vontade. Boa noite a todos, já que estão conosco, né? Você me escuta bem? Eu te escuto bem. Você me escuta bem? Ótimo, muito bem, muito bem. Maravilha. Enquanto a gente aguarda o pessoal, olha, já, já J. Augusto também entrou agora. Obrigada, J. Augusto. João Augusto é um grande amigo João do Augusto. Piauí. Ah, bacana. Obrigada, João Augusto, por estar aqui com a gente também. E a Fernando, gente vai bater um papo bem bacana. já que Fernando já que eu tive a Marcelo. oportunidade de olhar aqui, né? Porque durante a se eu começar a olhar para cá, eu me disperso, né? Aham, Mas são todas as que estão entrando são pessoas queridas e conhecidas até agora. bacana. Deixa eu te falar uma coisa, Carlos. Eu não sei se é o vídeo ou se é o áudio, mas ele tá às vezes falhando um pouquinho. Olha, agora melhorou. Tá, não, aqui para mim tá Tá tranquilo. tranquilo? Ah, então É, beleza. Estou te vendo Tá bem. falhando, ele tá falhando. Teu O som, que está falhando? teu som. Às vezes ele oscila um pouquinho. É, eu tô aqui com o volume máximo. E Uhum. agora? Tá melhorzinho. Vamos, vamos, Tá. com certeza vamos conseguir, né? Então, mais Tá, uma então, vez, qualquer coisa que esteja aí disfuncional, você me avisa aqui. uhum, Mas tá tudo certo aqui. pode deixar, tá bom? Então, pessoal, boa noite, obrigada. Josaura, tudo bom, Josaura? Que prazer enorme também ter você aqui com a gente, Betânia. E hoje a gente está começando, vai começar um bate-papo com o Carlos Henrique de Aragão Neto. Carlos, ele é psicólogo e psicoterapeuta, é suicidólogo, é terapeuta de luto, especialista em tanatologia, é mestre em antropologia pela Universidade Federal do Piauí, com o tema Aspectos da Tentativa de Suicídio. Ele é doutor em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília, com o tema Relação entre autolesão e comportamento suicida. É membro da IASP, a International Association for Suicide Prevention. É membro do ISSS, International Society for the Study of Self-Injury, e membro da ABEPS, da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio. Então, Carlos, mais uma vez, um prazer ter a oportunidade da gente bater esse papo, né, bater esse papo aqui, que eu acho que dentro do objetivo da gente sempre de trazer, né, conteúdos relevantes, coisas que façam a gente pensar que dirá nesse tempo agora, né, que a gente tem vivido com todas essas questões. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da imprevisibilidade da vida, né, Carlos? Me dá, Aquilo que a gente sempre fala de não ter controle. Fala. me dá um segundo só para ajustar a luz, que eu acho que está dando um reflexo aqui Tá, na frente do meu óculos. Um segundo, rapidão. tá joia. Uhum. Boa noite, Betânia. Tudo bom? Betânia, tem também a Sanoete Macedo. Sanuete Sanoete. é uma amiga aqui do Piauí também, né? A Luana, Uhum. bem vi, né? Aproveitando aqui que eu ainda tenho como olhar, a Luana é uma grande amiga de Macapá, que trabalha Uhum. também com prevenção do suicídio lá, hoje mora no Pará. Uhum. Bacana. E a gente precisa. É uma alegria toda vez que a gente conhece alguém que lida com esse assunto, e a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né, Carlos? Exatamente. Porque a gente participa aí de uma grande rede pela valorização da vida, e
cada vez, quando a gente sabe que mais pessoas participam e trabalham com isso, mais alegria a gente tem, né? Então, a gente Verdade. vai falar um pouquinho sobre a imprevisibilidade da vida, né? Sobre a questão do que a gente sempre fala, não podemos, chegamos à conclusão de que não podemos controlar tudo, né? Ao contrário, cada vez fica mais claro que controlamos o mínimo possível, né, Carlos? É verdade. E essas conclusões, quando elas nos chegam, elas não são de fácil compreensão, né? Aliás, podem até ser compreendidas, mas elas não são de fácil absorção, né? Porque, óbvio, que o ideal é que a gente vivesse num mundo cheio de garantias, um mundo previsível. Quer dizer, a mim não. A mim, como uma pessoa que gosta de risco, né? Não é à toa que eu trabalho com comportamento de risco, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas lida muito mal com risco, que é uma coisa que a gente vai falar também. Então, essa questão da imprevisibilidade, né, que gera incertezas, que gera dúvidas, né? E, como eu sempre gosto de lembrar, dúvida gera angústia, né? Se você parar para pensar, qualquer dúvida que você tenha, obviamente tem dúvidas com um potencial de causar angústia muito menor. Por exemplo, você vai comprar um carro. Você tem 300 modelos de carro hoje para você escolher. Claro que aí você vai ver qual é a sua condição financeira, qual é o seu gosto, mas até você decidir qual é o carro que você quer, bater o martelo, tomar a decisão, gera no mínimo um incômodo, né? Que eu chamo uma angústia mínima numa situação como essa. Mas imagine você, né, o potencial de angústia que uma dúvida maior, uma dúvida existencial, gera. Por exemplo, você vai manter o seu casamento ou vai se separar? Você vai mudar de emprego? Você vai continuar na sua cidade ou vai arriscar uma vida em outra cidade? Quer dizer, são dúvidas para nem chegar ainda na dúvida maior que eu penso que o ser humano pode enfrentar, que aí entra no aspecto do comportamento suicida, que é aquela dúvida terrível que deve ser, porque, como eu nunca passei por isso, espero não passar, eu não posso aferir completamente. Mas, à medida que eu estude isso há 15 anos, eu escute há 10 anos na clínica pessoas que querem desistir da vida, né? E aí tem aquele momento de ambivalência, que é um momento de dúvida, ou seja, eu quero continuar vivendo ou eu quero acabar com a minha vida? Só para dar uma ideia de como a dúvida, né, tem o potencial de gerar angústia. Então, voltando para a nossa questão da imprevisibilidade, eu sei que é difícil, não é fácil a gente cair a ficha, digamos assim, de que a existência é imprevisível, de que o mundo é imprevisível, de que nós não temos certeza de praticamente nada, a não ser que um dia a gente vai morrer, como o senso comum já diz. O fato é que isso é um dado de realidade, é um princípio universal, né, um princípio da existência, e eu gosto demais, é muito caro a mim, pensar nesses princípios e com as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu converso, com quem eu interajo, eu gosto sempre de lembrar. Nós somos regidos por alguns princípios. O principal deles, na minha opinião, é aquele de que todos nós um dia vamos morrer. Esse é um princípio universal. Queira você ou não, isso vai acontecer. Com você, comigo, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os parentes dos outros. Mas boa parte das pessoas não consegue lidar com isso e, em função dessa negação ou dessa esquiva de um princípio universal, acaba tendo uma qualidade de vida ruim, sempre preocupada, a pessoa sempre preocupada, né, com o dia de amanhã, se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo. E a imprevisibilidade tem... Carlos, é muito interessante que nós estávamos até conversando outro dia a respeito disso, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, camarada estuda luto, caramba, morte, morrer, eles falam sobre prevenção de suicídio e que coisa mórbida. E é justamente o contrário, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em prevenção de suicídio, a gente fala em valorização da vida, a gente fala em vida, a gente não está falando em morte.
E é muito Exatamente. interessante que até ouvindo também aquela doutora Ana Cláudia Arantes, né, que também é uma grande estudiosa de cuidados paliativos e tudo mais, que o efeito é justamente inverso, justamente porque conscientes, né, da nossa finitude, conscientes de que a morte vai chegar, isso de alguma maneira traz aquele pé de realidade, como você falou, de fazer valorizar e fazer valer o tempo que a gente está aqui, né? E é engraçado que é um paradoxo, porque é justamente quando você toma consciência e aceita a morte como um fato que vai acontecer um dia, como algo certo na sua vida, mais valor você dá à sua vida. E melhor você quer fazer com que ela seja, né? Exatamente, né? O princípio é esse. Eu estudo o que a gente chama de tanatologia, né? Fora comportamento suicida, que está tudo dentro desse guarda-chuva, né? Da tanatologia, digamos assim, que é a ciência que estuda os fenômenos relacionados à morte ao morrer. E tanto que nós temos sempre uma disciplina nos cursos de tanatologia chamada Educação para a Morte, que não é aprender a morrer, na verdade é aprender a viver. É lidar bem com esse princípio, né? De que nós somos finitos. Obviamente, nós fazemos de tudo para adiar, né, Claro. nossa finitude, né? Mas ela é inexorável. Então, o que acontece? À medida em que... tem um livro que eu me lembro agora você falando, chamado A Negação da Morte. É um livro clássico, né, dos estudos de morte e morrer, de um americano chamado Ernest Becker. E ele tem um capítulo chamado O Terror da Morte, quando ele coloca esse paradoxo em relação ao medo da morte, que é o seguinte, né, como qualquer medo, né, falando especificamente desse, talvez seja o mais potente, esse medo, né, essa noção de finitude, ela pode nos impulsionar a realizar os nossos projetos, né, a desenvolver melhores relações, sabendo que elas são finitas. Por outro lado, quando ele passa do aceitável, ele nos paralisa, né? Aí é quando a pessoa começa a ter uma vida disfuncional, uma vida pesada, uma vida amarga, lutando contra um princípio que é, mais uma vez, um princípio universal. Universal. Então, essa questão dos princípios, né, voltando para a imprevisibilidade e risco, eles são muito importantes que a gente se dê conta. E eu acho que esse momento, esse tempo agora de isolamento, né, que supostamente a gente tem um pouco mais de tempo para poder pensar um pouquinho sobre a gente, sobre as pessoas, sobre as relações, enfim, sobre a nossa existência, talvez essas perspectivas possam se encaixar melhor, né? Para que quando a gente volte a uma vida mais normal, digamos assim, né? Que a gente possa ir e vir e voltar a uma rotina mais comum, seria muito, muito bom, né? Que a gente voltasse compreendendo um pouco melhor, né, essas dimensões. E como, por exemplo, né, voltando para a imprevisibilidade, a pergunta é a seguinte: do que você tem garantia? Né? Se você nunca se fez essa pergunta, seria bom uma hora se fazer. Do que você acha que tem garantia? Tem garantia de quê? De que o seu relacionamento vai ser para a vida toda, que o seu emprego vai ser para a vida toda, ainda que você seja um funcionário público que supostamente tem uma estabilidade, de que você sempre vai morar no mesmo lugar. Se a gente for parar para pensar, né, e essa reflexão pode parecer uma reflexão puramente filosófica, mas a filosofia, né, aliás, onde eu estou me abastecendo, mais ainda nesse momento, ela não é apenas para divagar, para abstrair. Pelo menos eu penso, né, esses conhecimentos todos, eles precisam ser, em alguma medida, aplicadas, né, à nossa prática, ao nosso cotidiano. E à medida que eu me dou conta de que eu não tenho garantia de nada, né, outro dia, eu sempre cito, talvez eu já tenha até citado em algum live com você, me lembro muito bem, ficam gravados alguns momentos da clínica, e eu me lembro de um garoto, né, muito afoito, porque ele tinha que passar no Enem, porque ele tinha que isso, tinha que aquilo. E eu perguntei para ele se ele, ainda que ele fosse muito bom aluno, muito bem preparado, de fato com boas chances de passar no Enem, mas se ele também conseguia perceber que existe um outro possível resultado, que é o de não passar. Ou seja, são dois resultados possíveis.
Ou seja, que ele não tem garantia, que ele não tinha garantia. Ainda que ele estudasse, ainda que ele tivesse muita chance, mas garantia é zero. E aí ele parou para olhar para mim. Eu falei, pô, tem um risco, existe um risco mínimo. Né? Não é nem acadêmico, intelectual, porque eu sei que você está muito bem preparado, mas é um risco. De repente você pode ter uma indisposição, né, orgânica e que te impeça de fazer a prova. E aí? E aí ele falou, mas é muito difícil a gente pensar nisso. Então, não, difícil eu não tenho dúvida que é difícil. Aí eu disse para ele, falei, olha só, desde que você foi concebido no útero da sua mãe, você está em risco. Desde aquele dia que você foi concebido, você está em risco. E vai continuar em risco até o dia que você morrer. Ou seja, a existência tem um risco intrínseco, ou riscos. Eu sei que não é fácil, mais uma vez, a gente lidar com essa perspectiva. Mas ela é... E até porque, em geral, a gente vive exatamente com essa falta dessa perspectiva, como se a gente, por algum acaso, fosse viver para sempre, né? É mais fácil a gente agir todos os dias como se a gente fosse ficar aqui eternamente do que não. Só uma coisa, boa noite, Paulo, boa noite, Adriana. A Thaís, tudo bom, Thaís? A Thaís, ela colocou aqui para a gente o seguinte, quando fiz 50 anos, tive a sensação da finitude. Isso me fez repensar muita coisa em minha vida, em vários aspectos. Legal, Thaís. Olha, prazerzão ter você aqui com a gente. E é verdade, né? Parece que tem alguns períodos assim que essas ideias, essa forma da gente ver, se despertar, ele vem de maneira mais intensa, né, Carlos? Não tenho dúvida. E ela falou aí, né? Falou que aos 50 anos ela teve esse insight, né? Ela entrou em contato com isso e em algum momento a pandemia está nos colocando isso, claramente. Está fazendo a gente confrontar, né? Para todos, de uma forma geral, né? Claro que cada um é dentro da sua perspectiva, dentro das suas circunstâncias. Mas se a gente for pegar, eu sempre repito que o discurso mais duro que eu escuto na clínica, para mim, é o discurso que normalmente aparece na meia-idade, né, aí entre os 45, 60 anos, não só, mas é mais pródigo nessa idade, que é o seguinte, para mim dói mais como terapeuta, né, sem querer medir a dor do outro, dói mais ouvir o que eu vou falar para vocês do que, por exemplo, uma pessoa que chega e diz, eu estou com diagnóstico de câncer, por exemplo, que é duríssimo. Que é o seguinte, quando a pessoa chega e diz, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ou o que eu fiz com a minha vida até agora? Né? E a existência, ela vai nos colocar à prova em vários momentos. E tem alguns momentos como esse que ela citou, que são mais contundentes, né? Ou seja, através da perda de um ente querido, de uma separação, da quebra de um vínculo afetivo, de um problema financeiro, alguma situação, eu falo mais da minha idade, que eu vejo acontecer mais aí, mas obviamente pode acontecer antes e pode acontecer depois. Né? E a pessoa que chega para expressar uma situação como essa, para mim, talvez a pior não, vai. Eu não quero ficar medindo dor aqui. Mas para mim é o discurso mais duro. Porque sabe aquela coisa de o que eu fiz até aqui? Né? É como se nada do que eu tivesse feito, ou quase nada, ou muita coisa do que eu fiz, não valeu a pena. E isso, eu penso, mais uma vez, quando a gente fala da face pedagógica da pandemia, o que a pandemia tem a nos ensinar, trazendo um pouquinho para o tema da nossa live também, é isso, né? Eu acho que ela pode nos ensinar agora, né, desde que a gente queira, situações como essa, né? De fazer minimamente um balanço de como é que está a minha vida. Não precisa você passar os dias todos pensando nisso, de forma nenhuma. Ninguém nem tem tempo, nem disposição para isso, nem é saudável. Mas a gente precisa, né, pensar um pouquinho sobre isso para ver que arestas eu preciso aparar, que rumos eu preciso corrigir, para que eu torne a minha existência um pouco mais plena, um pouco mais satisfatória. Porque o custo de uma vida medíocre, como é o que trazem essas pessoas que têm esse discurso de o que eu fiz da minha vida, né?
Puxa vida, é algo muito cruel, é muito pesado isso, né? Claro que, independente da idade da pessoa que traz um discurso como esse, ela sempre vai ter oportunidades. Ah, tem 90 anos, não interessa. Mas o tempo que ela ainda tem dali, de onde cai a ficha, de quando cai a ficha até o momento em que ela morrer, ela vai ter um tempo, se ela quiser, né, e tiver disposição e coragem para isso, de mudar alguma coisa. Mas não tenha dúvida que são questões muito importantes, né? E essa questão da imprevisibilidade, a pandemia nos trouxe muito claramente. Né? Sim. Muito Você falou claramente. uma coisa bem legal, que é justamente esse convite para esse tipo de reflexão, né? Porque às vezes a gente ouve as pessoas projetando muito a vida para amanhã, né? Então, eu vou ser feliz quando casar, ou tiver filhos, ou passar na faculdade, ou comprar o não sei o quê, ou viajar, ou quer dizer, parece que a vida vai sempre ficando para depois, né? E aí, como lidar com isso quando a gente é confrontado a um momento que, tá, e se por algum acaso eu não tivesse esse depois, o que que eu estou fazendo hoje? Né? Como é que eu estou tornando a minha vida hoje? Exatamente, né? Porque, no final das contas, ser feliz, né? Esses dias eu estou revisitando, eu vou mostrar alguns desses livros para vocês, alguns livros que eu já tinha lido, outros que eu estou lendo, um livro que eu já vou deixar aqui para vocês, eu comecei a ler antes de ontem, são umas 300 páginas, vou terminar hoje, depois da live, porque é quase impossível você parar de ler, estou parando para falar com vocês, chama-se A Bailarina de Auschwitz. É a história de uma mulher húngara, chamada Edith Eger, e que ela passou um ano e alguma coisa presa no campo de Auschwitz, no campo de concentração nazista, diante de todas as barbaridades, ou as piores barbaridades, pelo menos até onde eu sei, que uma pessoa pode sofrer. Né? E ela conta a história dela e como depois ela se curou, né? Ela foi fazer psicologia como eu, depois de muito tempo, né? Mas todo o processo dela, né? Não só do encarceramento, de tudo que ela sofreu e de por que ela sobreviveu, que é a mesma história do Viktor Frankl, né? O nome da logoterapia, que também foi prisioneiro de 3 campos de concentração, né? Que é outro livro que eu recomendo fortemente, né? Em Busca de Sentido, maravilhoso, né? E aí depois ela vai dizer como foi o processo dela de cura, processo lento de cura, cura interna. E aí eu entro no que você falou, porque à medida em que isso é um procedimento, é uma atitude, é uma postura que eu vejo em boa parte das pessoas, né? Sempre esperar algo de fora que venha a preencher as suas faltas. Para mim, é um dos principais erros que você pode cometer na sua vida. Que é isso, né? Quando eu passar no concurso, vai dar tudo certo. Eu vou ser feliz. Quando eu casar, quando eu tiver filhos, ou quando eu, sei lá, quando eu, e sempre esperando de fora. Óbvio que se você tem a meta de passar no concurso, você vai, à medida em que você passe, claro que você vai atingir um objetivo, que você vai se regozijar com isso, que você vai ficar extremamente contente e feliz com isso. Mas isso não vai resolver o problema da tua vida, né? Porque se fosse assim, todas as pessoas que passam no concurso teriam as existências mais plenas do universo. E não é bem assim. A mudança que se sustenta é a mudança de dentro para fora, é a mudança interna. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Então, tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês, né? Mas eu queria só voltar aqui para esse livro, né? Eu só vou comentar pequenos trechos desses livros para ilustrar um pouquinho disso que eu estou colocando para vocês. Né? Esse é um deles que eu já mostrei em outras lives. Né? É uma leitura do Nietzsche falando sobre o fator coragem como chave do sucesso. Aqui a gente entenda o chave do sucesso na vida. Né? Aqui ele traz um pouco para a questão corporativa, mas não é esse o ponto. E aí tem quando ele fala que a coragem para o risco, né? A gente estava falando da imprevisibilidade da existência e de que o risco é intrínseco a ela. Né? E aí eu vou ler um trecho para vocês, quando ele diz, o autor diz, para Nietzsche, a aspiração por independência e responsabilidade, e aí eu vou entrar na história da mudança sustentável, que é de dentro para fora, né? da autossustentação, a aspiração por independência e responsabilidade própria exige coragem, coragem especial.
E aí tem um trecho do próprio Nietzsche que ele diz o seguinte: ser independente é algo para poucos. Né? Ser independente, completamente independente, o que não quer dizer viver só, é viver à parte do outro. Não é viver no sentido de só eu me basto. O conceito não é esse. Mas é que, independente do outro, né? Ou financeiramente, ou existencialmente, ou emocionalmente. Então, ser independente é algo para poucos. É um privilégio dos corajosos. E quem procura ser independente, mesmo com todo o direito a isso, mesmo, mas sem ter a obrigação a isso, porque ninguém é obrigado a nada, né? Isso é uma escolha, demonstra que provavelmente não é apenas corajoso, mas audacioso ao extremo. A busca da autossustentação e da independência é algo que nos leva a um grau de liberdade que é muitas vezes perigoso. Ele se aventura no labirinto e aí vai. Né? Então, ele fala um pouco disso, que eu acho bem interessante, e aí eu trago, aproveitando, né, falando da autossustentação, eu estava lendo novamente esse livrinho de um filósofo grego chamado Epicuro, né? Lá, há quase 3 séculos antes de Cristo, amanheceu, chamado Carta sobre a Felicidade. Ele diz, vou citar só esse trecho para vocês, chamado sobre autossuficiência. Né? Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Não que devamos nos satisfazer com pouco, mas para nos contentarmos com esse pouco, caso não tenhamos o muito. Ou seja, agora, nós temos que nos contentar, se é que a gente quer viver melhor, com o que nós temos agora na pandemia. O que é que nós temos agora? O que cada um de vocês tem. Né? Um espaço para viver, né? Uma limitação para ir e vir, muitas vezes uma redução do seu salário, uma limitação financeira, é o que tem. Né? Então, não que devamos nos satisfazer com pouco, mas para nos contentarmos com esse pouco, caso não tenhamos o muito. De que desfruto melhor a abundância, ou seja, quando a gente tem, de fato, algo mais, né? De que desfrutam melhor a abundância os que menos dependem dela. À medida que eu dependo da abundância, porque eu dependo de muita coisa, eu posso me dar mal, como é agora, porque eu reduzi muita coisa. Né? Então ele diz, tudo que é natural é fácil de conseguir. O simples, o básico, não é tão difícil de conseguir. Difícil é tudo que é inútil, diz ele. Né? Ou seja, o supérfluo, o que é a mais e que não necessariamente dependemos disso para viver bem, isso é que é difícil. Né? E é difícil também perder, né? Porque a gente se apega muito, né? Tem a história do apego. Então, só uma coisa, Carlos. A Sandra, tudo bom, Sandra? A Sandra fala, né, sobre a sua fala anterior, ser feliz sem atribuir essa responsabilidade ao outro. Né? Quer dizer, nós somos responsáveis realmente pelas nossas escolhas e pela nossa felicidade. E a Pink, ela também está falando, e às vezes as pessoas não sabem o que fazer quando tem muito. Né? Então, não é nem a questão de ter ou não ter, né? Mas é um pouco daquela questão onde está o seu coração, né? Na Bíblia fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Quais são os seus valores? Onde você está pondo a tua questão de vida, né? Exatamente. Eu acho que é mais uma coisa que a pandemia pode nos ensinar, né? Trazendo para o nosso título. É isso. O que de fato é importante para mim? Eu não quero romantizar muito, né? As pessoas ficam romantizando e glamourizando muito esse momento de agora, achando que em 2 meses o mundo vai mudar e as pessoas a humanidade vai... Eu não acredito, né? Como eu já lhe disse em outros momentos. Eu acho que tem um mínimo de inteligência em todos os sentidos, de sagacidade, de astúcia. Essas pessoas vão aproveitar, sim, esse momento para evoluírem, né? Para serem pessoas melhores, para separar um pouquinho, puxa vida, o que de fato é importante para mim nas minhas relações, o que de fato é importante para mim materialmente. Não que eu não queira ter mais, não é isso, mas o que é necessário para que eu subsista bem. Né? E, de repente, desapegar um pouquinho de algo que a pessoa se dê conta de que não é tão essencial assim. Né? Eu gostaria que isso fosse uma reflexão para todos, uma compreensão para todos. Eu não acredito, mas se uma parte de nós sair disso melhor,
como pessoas melhores, eu acho que a gente já ganhou alguma coisa, né? Se é que a gente pode falar nisso. Então, você falando da questão das escolhas, né? Óbvio, né, que isso também tem outras citações aqui, se eu conseguir achar, porque eu abri muita coisa para mostrar para vocês e o tempo é curto. Se a gente lembrar, né, que, né, eu não posso me esquecer, né, não está aqui aberto, mas eu não posso me esquecer de todas as inferências que nos traz o Sartre, Jean-Paul Sartre, né, filósofo francês lá dos anos segunda metade do século passado, e de todas as inferências e compreensões e insights brilhantes que ele teve, principalmente falando de escolha. Por isso que ele fala, o homem é condenado a ser livre. Por quê? Porque ele se depara o tempo todo com as suas escolhas. E lembrando que não escolher também é uma escolha, né? Então, a gente está o tempo todo escolhendo. A gente está o tempo todo escolhendo. Né? São centenas, milhares de escolhas o dia todo, né? Desde a hora que a gente acorda e a gente nem se dá conta disso. Importantes, outras menos importantes. Por exemplo, vocês escolheram estar aqui conversando com a gente. Vocês poderiam estar fazendo outra coisa. Isso é uma escolha. Né? E para cada escolha que você faz, você tem uma ou mais perdas. Indubitavelmente. Né? Ou seja, se você está aqui conversando com a gente, você deixou de estar lendo um livro, ou conversando com alguém, ou comendo, ou fazendo alguma coisa. Né? Então, diz o Sartre, né, que viver é o tempo todo equilibrar entre as suas escolhas e as consequências delas. Porque aí entra um outro aspecto importantíssimo, que é de você conseguir se responsabilizar pelas suas escolhas. Porque, obviamente, pela imprevisibilidade e pela incerteza, você nunca sabe se a sua escolha vai dar certo ou vai dar errado. Né? Se der certo, ótimo, os louros são seus. E das pessoas que, obviamente, te suportaram, te apoiaram nesse momento. Se não der certo, aí você olha para você, ao invés de apontar o dedo para o outro, para dizer, puxa vida, não deu certo, paciência, né? Vamos ver, vamos elaborar esse luto, vamos ressignificar essa perda, mas aí eu não olho para o outro para dizer, puxa vida, foi você que escolheu o curso que eu vou fazer na faculdade. Ou foi você que escolheu a roupa que eu vou comprar ou qualquer coisa desse tipo. Né? Então, assim, são coisas básicas, simples, que eu chamo de princípios, são óbvias, deveriam ser óbvias, mas não é todo mundo que acessa o óbvio. Verdade. Até porque é uma tendência e uma facilidade, né? A gente achar que quando a gente acerta é por mérito nosso, mas quando a gente erra, a culpa é de alguém, né? Não minha, não foi a minha escolha, não, né? Não, é o outro que fez, que errou, é o mais fácil, né? E aí é o que a gente sempre fala, que a gente perde também, Carlos, quando a gente terceiriza essa culpa, né? A gente perde o conceito da autorresponsabilidade e o poder da mudança, porque a gente só pode modificar aquilo que a gente entende como parte da nossa responsabilidade, né? Se a responsabilidade do outro não é o que fazer. Né? Exatamente. E assim, uma das assim, eu acho que a gente tem tarefas a cumprir, né, durante a nossa vida, durante a nossa existência. Né? Isso é apenas o que eu acho. Na clínica da psicologia, se tem algo que é importante ser feito, claro que tudo no seu tempo, de acordo com o contexto daquela pessoa, é fazer com que ela saia da cadeira da vítima. Né? Porque à medida em que eu terceirizo isso, né, e aí o que acontece? Se der errado, eu aponto o dedo para o outro e me vitimizo. E a cadeira da vítima é a cadeira mais confortável, a poltrona mais confortável que você pode imaginar é a cadeira da vítima. Porque ali todas as pessoas são responsáveis por alguma coisa, no que deu certo, no que deu errado, e eu estou bacana aqui, apenas falando mal dos outros e tal, ou culpando os outros. Então, sair da cadeira da vítima para assumir, de fato, o protagonismo da sua vida, né? Afinal de contas, a vida é sua, essa autossuficiência, que, repito, não quer dizer que você vai viver só, que você se basta. Não, ao contrário. Você tem uma rede, nós somos sociáveis, mas
a principal tarefa, uma das principais tarefas, talvez para mim a principal, que a gente deveria cumprir na existência, é aprender a viver só. Mais uma vez, não é sozinho, não é independendo dos outros, mas eu sou convidado para ir para o cinema. E eu gostaria muito, né, de ir para o cinema com esse meu amigo que me convidou para ir ao cinema. Muito bem. 5 minutos antes do filme, ele me liga, 5 não, porque já deveria estar no cinema, mas 1 hora antes do compromisso, ele me liga e diz que não vai. E é um filme que eu quero ver muito, que vai acabar amanhã. Eu vou ou não vou? Claro que se eu combinei de ir com o meu amigo, eu gostaria da companhia dele, óbvio. Mas eu vou deixar de ver o filme que eu quero e que vai acabar amanhã porque ele não pôde ir, ou eu vou mesmo assim, e em outro momento eu vou com ele em outro filme. Né? Então essa competência, essa habilidade de você ser autossustentável, né, nesse sentido, repito, não é egocêntrico nem egoísta essa perspectiva, para mim é a principal tarefa que o ser humano tem, né? Mais uma vez, na minha opinião. E isso nos livra de muitas situações nas quais, ou das quais, a gente pode apontar o dedo para o outro para dizer, eu queria ir para o filme, esse mesmo exemplo, mas não fui porque o meu amigo desistiu de ir. Né? E aí eu me vitimizo. Então, isso é uma armadilha que a existência coloca, muito perigosa, muito, muito perigosa. Né? Então, eu acho que são essas questões que eu acho que a gente pode e deve, independente da idade, e que, mais uma vez, momentos como esse que a gente está vivendo, eles são importantes, né, para que a gente possa, gerenciar melhor a nossa vida. Né? Tem uma metáfora que eu uso, você sabe, Patrícia, eu já te falei várias vezes que eu gosto muito de metáfora e que eu as uso muito, principalmente na clínica. E uma delas, normalmente na primeira sessão, a minha primeira sessão sempre são 2 horas, e aí, via de regra, ninguém chega para mim na clínica estando bem, né? Normalmente as pessoas chegam porque estão mal. E aí... Infelizmente, falam, né? Falam, né? Porque o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha mulher, enfim, vários sobre isso. Claro que eu estou fazendo uma caricatura, não estou dizendo que todos são assim. E aí, chega ao final... E eu peço, então, né, para que ele imagine o que são. Bom, muito bem. Você falou, né, um pouco da sua vida, das suas questões, né, falou do seu pai, da sua mãe, de todo mundo. Agora é o seguinte, imagina se você é convidado para uma peça de teatro, mas você não sabe o que vai ser ensinado lá no teatro, nessa peça. À medida em que você entra no teatro, você... Está lá escrito, essa é a vida da Patrícia. Aqui está sendo encenada a vida da Patrícia. Aí você olha de cima para o palco, e nesse palco estão circulando todas as pessoas que passaram e que passam hoje na sua vida. Então, observa isso. E a pergunta é, onde está a Patrícia? Nesse palco. Lembre-se que está sendo encenada a peça sobre a vida da Patrícia. Onde está a Patrícia nesse palco? Ela ocupa o centro do palco boa parte do tempo, que obviamente ninguém vai ocupar o palco a vida toda. Mas a maior parte do tempo, já que a vida é sua, você ocupa o centro do palco e é a protagonista dessa peça, ou você está só na órbita desse palco, à margem desse palco. Aí tem uma hora que é o seu amigo, tem uma hora que é o seu namorado, tem uma hora que é o seu pai, tem uma hora que é a sua mãe, tem uma hora que é o seu trabalho, tem uma hora que é o dinheiro. Como é que é isso? Ora, para mim a conclusão é simples. Né? Não é que é fácil, mas é simples. Se a vida é minha e eu não ocupo o protagonismo dessa caminhada, dessa jornada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Em algum momento isso vai quebrar. Né? Isso vai dar tilt, né? Como a gente falava antigamente. Né? Vai dar bronca. Por quê? Porque está colocando
você está dando para o outro, ou para os outros, que vão ocupando o centro desse palco, a razão da sua vida, a razão da sua felicidade. E o risco é muito grande. Aí o risco aumenta. Se você, sendo protagonista, já existe risco, imagina se você entrega para o outro, eu falo para uma pessoa, para uma instituição, ou para quem quer que seja, né, a razão da tua felicidade, da tua vida, do teu sucesso. Pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado também existe, talvez seja maior. Porque em algum momento essa pessoa pode morrer, essa pessoa pode te deixar, a tua empresa pode quebrar. Né? Então, assim, não é fácil, né? São exercícios muito difíceis, mas eu penso que são extremamente necessários. Importantes, né? O Pedro, ele está falando, né? Eu passei a ser mais feliz quando passei a dizer não para muitas situações onde eu falava sim e me sentia mal. O Paulo também estava falando que ele é uma pessoa que gosta do risco, que o risco, inclusive, faz com que ele se sinta vivo. Ele gosta de não ter garantias, né? E a Dan Lima Silva perguntou o seguinte: e quando culpa-se a si mesmo pelos problemas da vida, mas de certa forma espera-se que outra pessoa os resolva? Pois é, a questão da culpa, a culpa talvez seja um dos sentimentos mais traiçoeiros que eu consigo imaginar, né? Terapia, eu acho que se tem uma coisa que o psicólogo tem que ter competência é para trabalhar com culpa, né? Com a culpa que os pacientes normalmente trazem. Então, veja, a primeira coisa em relação à culpa é que se é algo que você escolheu, quando eu falo dessa escolha pessoal, né, e de você ser o protagonista, repito, não quer dizer que você vai prescindir dos outros. Então eu vou, sei lá, pegar o exemplo desses meninos que vão escolher um curso para fazer na faculdade. Então, ok, eu quero fazer, sei lá, direito. Aí eu escuto a opinião das pessoas que eu confio, né, da minha família, dos meus amigos, eu vou atrás de informações, eu pego tudo isso, mas eu preciso ter um filtro interno, né, uma peneira interna, para que essas informações cheguem, eu mastigo, né, eu digiro essas informações, mas a decisão é minha. A decisão é minha. Ora, se eu faço o curso de Direito e por acaso eu não gosto, não dá certo em algum momento, claro, eu posso sentir uma certa culpa por ter escolhido. Mas a culpa é muito menor, numa intensidade muito menor do que se o seu pai escolher isso. Então, a culpa é muito traiçoeira, muito traiçoeira. Há duas perspectivas de culpa que eu sempre lembro, né? Uma delas é, inclusive, do Nietzsche. Né? Ele tem um livro chamado A Genealogia da Moral, quando ele fala que a questão da culpa é uma relação de débito e crédito. Né? Ou seja, quando eu me culpo, ou quando eu culpo alguém, é porque eu estou me achando credor dessa pessoa. Essa pessoa está me devendo alguma coisa. Né? Se eu me culpo, talvez essa relação diminua a potência, porque aí eu sou devedor, credor de mim mesmo. Talvez seja mais fácil de elaborar e de gerenciar isso. Quando está na mão do outro é mais difícil. E tem uma outra perspectiva da culpa, que é de onipotência. Ou seja, quando eu me culpo dizendo que se eu tivesse feito isso, se alguém tivesse feito aquilo, não sei o quê, né, é como se eu tivesse, né, como se eu fosse uma pessoa onipotente que não pudesse errar, né, que não pudesse escolher errado por algum motivo. Né? Então, assim, você que é do CVV e escuta muitos discursos de pessoas que querem desistir da vida, né? E principalmente o discurso do enlutado, né? Aquela pessoa que perdeu um ente querido, o filho, por exemplo, diz, mas se eu tivesse lá em casa, na nossa casa, no dia que ele tirou a vida dele, não teria acontecido. Quer dizer, então, eu me revisto de uma onipotência como se eu pudesse, definitivamente, parar aquele processo. Claro que, de repente, se eu tivesse em casa naquele dia, de repente até não tivesse acontecido naquele dia. Mas quem te garante que não aconteceria em outro dia? Né? Quer dizer, então, a culpa é muito traiçoeira. Né? É algo que a gente tem que lidar com muito cuidado, mas, obviamente, quando a gente lida com a nossa culpa, né, eu comigo mesmo, eu penso que é mais fácil da gente gerenciar.
Uhum. Quando eu culpo alguém, ou quando alguém me culpa, aí a coisa, né? Porque aí já não depende só de outro Uhum. para me validar ou para me perdoar ou coisa desse tipo. Que pode acontecer, mas também pode não acontecer. Uhum. Uhum. É, e assim, até um certo cuidado, né? Eu achei muito bacana o que você falou da questão de nós entendermos que somos humanos, né? Que o erro faz parte e uma coisa é a gente se culpar, outra coisa é a gente se responsabilizar, né? Se você entende a sua Claro. responsabilidade, você modifica alguma coisa, você para, pensa, enfim, muda rumos, né? Mas você tem escolhas. Agora, se você coloca aquela coisa da culpa para ficar com aquele chicote na ponta, né? Só se batendo Que e é um não sai do flagelo. lugar, É, não adianta absolutamente nada, né? não adianta. Então, Não nós adianta somos, sim, seres falíveis, né? E a gente pode corrigir rotas o tempo todo, o né? tempo E todo. aí, a gente está quase chegando em 10 minutinhos, faltando 10 minutos para a gente acabar, né, essa nossa conversa. Eu queria falar com você um pouquinho da própria questão de sentido, que eu acho que a gente acaba sendo convidado, né, nesse tempo também a pensar sobre isso, sobre valores, sobre o que me preenche, né? O que realmente, dentro das relações, será que não tem coisas que às vezes a gente se importa demais? E será que isso daqui, se a gente pensasse mais à frente, isso teria tanto peso? Né? Como é que a gente pode lidar com isso e lidar com relações melhores, fazer relações melhores, viver melhor, Carlos? Pois é, enquanto você falava, eu acabei olhando aqui mais uma vez, né, as pessoas que entravam, então queria mandar abraços, né? Eu vi que a Marcela, que é uma amiga minha que se formou comigo, né? Desculpa se eu vou esquecer alguém, porque realmente eu não consigo olhar muito, mas vi agora que o meu mestre de inglês, né, professor Christian, nice to meet you, my friend, e um grande amigo meu Gastou, também, gastou, pronto, foi tudo. Ó, não, Christian, pô, tudo que ele não aprendeu com podia, porque você, você ele tem que resumiu saber que mesmo, agora. mesmo não tendo aula, muito, mas pelo menos isso eu não esqueci. Não, e eu preciso dizer a ele que você, assim, tudo que você aprendeu se resume nessas palavras que você treinou, treinou, treinou e gastou aqui agora tudo com a gente. Mas tudo bem, né? Vamos lá, desculpa. Vamos lá. E também, né, a professora Tereza, me parece que está aí, uma grande amiga. Uhum. Também o Rogério Lupião, que sempre, né, sempre aparece, um grande amigo meu, que é companheiro meu de expedições do Dharma. Mas, enfim, Trabalho maravilhoso, né? essa questão do sentido, né, mais uma vez, eu recomendo a vocês esse livro, os dois livros, né? O Em Busca de Sentido do Frankl, que é um clássico, né? O Frankl é o grande nome, né? Dos estudos sobre busca de sentido, sobre construção de sentido. E esse livro, né? Chamada Edith Eger, ou Eger, né? Chamada Bailarina de Auschwitz, é um livro espetacular, né? Que você vê, que você percebe, né? A cada linha que ela escreve, né? Em como você pode ressignificar os seus traumas, né? As suas questões, em busca de construção de sentido. Eu sempre acho, né? Eu escrevi sobre isso, né? Que a construção de sentido, sentido com S maiúsculo, sentido na vida, é o principal fator de proteção que nós temos, nós podemos ter para qualquer intempérie, né? Não só para o suicídio, mas para a depressão, para os momentos de tristeza. Daí, e exatamente o oposto de você ter sentido, de você construir sentido, é o vazio, né? O famoso vazio existencial. Ora, a questão da construção de sentido, ela é muito particular, né? Como o próprio Frankl coloca, né? É uma perspectiva que eu gosto muito, porque você pode pensar no sentido da vida como se fosse algo universal, né? De nascer, desenvolver, etc. Mas o que me parece mais importante é o sentido na vida, né? E aí tem algumas perguntas que as pessoas, muitas vezes, diante da correria, diante de não querer parar, acham que é perda de tempo, né? São aquelas famosas perguntas filosóficas que, de tempos em tempos, você precisa parar, e, mais uma vez, a pandemia pode nos facilitar isso,
que eu chamo de um balanço existencial, para dizer, a minha vida tem sentido? Qual é o sentido que tem na minha vida? A minha vida faz sentido? O que é que pode fazer sentido na minha vida? Isso é uma questão individual, né? E a construção de sentido, ela é, mais uma vez, muito particular. Ai da pessoa que queira, mesmo que seja um pai com um filho, que ache que ele pode, né, construir sentido pela vida do filho. É um erro crasso. É um erro crasso. Né? Que você pode, obviamente, como amigo, como professor, como pai, como mãe, gostando de alguém, você pode ajudar essa pessoa, né, na construção de sentido, na busca de sentido. Mas essa é uma perspectiva puramente individual, porque o que faz sentido... E outra coisa, essa questão do sentido depende também, porque é um processo, né? Mais uma vez, eu volto para aquelas duas palavras que eu não esqueço e recomendo que ninguém esqueça. Uma é processo, né? Ou seja, tudo é processual na existência. Você nasceu depois de um processo de gravidez da sua mãe. Você cresceu depois de um processo. Você se formou depois de um processo, né, de estudos. Você passou num concurso depois de um processo, etc. Tudo é processual. Mas esse processo também é importante que a gente entenda que ele depende das circunstâncias. Né? A cada momento de um processo tem as circunstâncias. E são essas circunstâncias que podem nos dizer, nos apontar o que faz sentido para mim naquele momento do meu processo existencial. Né? Então, de repente, você está envolvida num projeto e que naquele momento a sua prioridade é aquilo, né? O que faz mais sentido para você é trabalhar e estudar para realizar aquele projeto. O que não quer dizer que você vai esquecer seus amigos, que você vai esquecer sua família, que você vai esquecer sua atividade física. Não é isso. Mas, como a gente fala na psicologia humanista, né? Principalmente na gestalt terapia, a questão de figura e fundo. Tem uma hora que algo se apresenta como figura e o resto fica como fundo. Em algum momento, algo do fundo se sobressai e vem para cá. De repente, você fica doente. Então, a sua saúde física é o que faz sentido naquele momento, você ir atrás, você lutar para se curar, etc. O que vira figura. Né? Então, assim, a busca de sentido que é a busca... qual é o principal princípio para mim na existência? É que a gente evolua. Né? Se você chega aos 50 anos se achando, no momento em que você se dá conta, se achando pior como pessoa, né, do que quando você era com 20, tem alguma coisa errada, na minha opinião. Né? Obviamente, você pode perder potência física, você vai envelhecer, isso é uma coisa. Outra coisa, uma pessoa, né, melhor à medida que o tempo passa, que eu penso que é o princípio da evolução aqui. Né? E que isso nos traz, de fato, né, uma felicidade muito grande. Né? Quando você, puxa vida, eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor. Como pai, como amigo, como psicólogo, enfim. Né? Então, assim, a busca de sentido, né, repito, que é particular e que depende das circunstâncias, ela, para mim, é, de fato, a nossa grande missão aqui. Né? A propósito de circunstâncias, né, falando de processo, mas falando de circunstâncias, né, tem aquela famosa citação, uma das mais importantes para mim, né, de um pensador espanhol chamado José Ortega y Gasset, quando ele fala, muitos de vocês já ouviram isso, eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu, sem as minhas circunstâncias, não sou nada. E as minhas circunstâncias, sem mim, também não existem. Né? Então, é muito importante que a gente lide com isso. Por quê? E aí, me lembre o tempo aí. Porque esse é Faltam 5 minutinhos. É algo que nos traz muita angústia, eu penso. Que é quando você quer comparar circunstâncias diferentes. A comparação de circunstâncias diferentes nos traz muita tristeza, muita angústia. Exemplo. Bom, se eu tivesse feito, né, eu deveria ter feito isso quando eu tinha, naquela época, eu deveria ter tido essa escolha, eu deveria ter feito isso, senão não teria acontecido isso. Muito bem, só que hoje você está com essa compreensão. Quando você fez aquela escolha, independente se foi certa, se foi intempestiva, se foi responsável, não interessa, mas as circunstâncias da sua vida naquele momento te levaram a fazer aquela escolha. E aí você chega hoje, tempos depois, às vezes muito tempo depois,
querendo voltar, ou seja, comparando circunstâncias diferentes para resolver o problema. Não primeiro. É outro princípio. Você não apaga o passado, você pode até trazer o passado para o presente para trabalhar com ele e limpar as feridas do passado e cicatrizá-las. E é uma tarefa importante. Do mesmo jeito que você não antecipa o futuro, porque só traz ansiedade, e você, ao querer comparar circunstâncias diferentes, você vai ficar mal, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas, né? São apenas questões que eu pensar, que eu trabalho muito com os meus pacientes na clínica, trabalho comigo, né, como pessoa, e estou apenas discutindo aqui com vocês nessas perspectivas, esperando que alguma coisa do que eu esteja falando possa ser útil, né? Em PNL, em Programação Neurolinguística, tem um princípio, né, que fala que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem, né? Quer dizer, naquele momento era o que você podia fazer com o seu conhecimento, com o seu grau, né? Depois você vai fazer outras coisas, você vai estar no outro momento. E aí a gente tem muito pouquinho tempo, mas me lembrou que a gente estava falando sobre a questão da culpa, né, que é da gente aprender a se perdoar também, né, Carlos? É Que a verdade. gente entende que não pode voltar, né? E que a gente faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Aprender a se perdoar e seguir adiante também é uma coisa muito importante, né? Essa questão do auto-perdão, obviamente é muito importante, né? Infelizmente ela ficou um pouco banalizada com a questão dessa autoajuda de quinta categoria que as pessoas consomem por aí. Mas se a gente for no princípio, né, do conceito de auto-perdão, sem dúvida alguma, né? Porque senão a gente vai viver a vida toda em auto-flagelo, né? E obviamente a existência não vai ser satisfatória. Nem sempre é fácil, né? Tem algumas questões, algumas feridas que de fato são muito difíceis, né? Que exigem muito, às vezes exigem anos, né? Às vezes décadas, para que você se dê conta, né, de que aquela ferida existe, né? Se dá conta da dimensão dela, né? Procurar os recursos necessários para limpá-la, para cicatrizá-la, mas a cicatriz vai ficar. Né? A cicatriz vai ficar. Mas é importante que fique, que à medida que eu olho para as minhas cicatrizes, eu vou lembrando, né? Essa é uma parte importante do aprendizado, né? Ao longo da existência. Carlos, quero te agradecer. A gente só tem um minutinho para você poder se despedir. Eu agradeço demais a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Carlos, me permite sempre a brincadeira, nós somos amigos, né? Amigos pessoais, então eu tomei a liberdade de brincar aqui com o inglês que você gastou, não reparem não, que é brincadeira entre a gente mesmo, né? Mas então, queria agradecer... fazer esse sofrimento, né? Não é? Tá? Então, queria agradecer a você e as suas considerações finais para a gente poder encerrar, que daqui a pouquinho, infelizmente, vai acabar aqui. Eu vou ler dois pequenos trechos rápidos, né, antes que acabe. Um deles, mais uma vez, é desse livro sobre felicidade, mas é um livro de autoajuda barata não. Isso aqui é uma coleção de Harvard sobre pesquisa sobre felicidade. Aí ele diz assim: ser feliz e levar uma vida enriquecedora tem a ver com aceitar que coisas ruins venham junto com as boas e aprender a ressignificar as ruins, como a gente estava falando. E, por último, um filósofo que eu gosto demais, chamado Sêneca, o cordobês, e ele, nesse livro sobre a tranquilidade da alma e sobre felicidade, ele diz: o que se exige do homem é que seja útil ao maior número de semelhantes, se possível. Caso não consiga, sirva a poucos, ou aos mais próximos, ou então a si mesmo. Né? Então, com essas palavras do Sêneca, né, que são muito, eu jamais conseguiria elaborar palavras tão bonitas assim, com as quais eu me despeço de vocês, né? Patrícia, muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado a todos vocês, né? Consegui falar com algumas pessoas, mas outras eu não consegui ver por causa, né, da dinâmica aqui da live. E é isso aí, gente. Vamos nessa, né? Dias melhores virão. Cuidem-se bem, né? E ao menor sinal de sofrimento, peçam ajuda. Sempre sinal de sabedoria, né? Nunca sinal de fraqueza, sempre. Reconhecer os limites e pedir ajuda. Mais uma vez, Carlos, te agradeço por esse bate-papo. A gente espera que tenha sido útil, né? Que faça a gente pensar, começar a refletir em certas coisas, porque a gente está aqui para evoluir mesmo, né? Tá? Então, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente e que a gente possa ter esse caminho rumo ao crescimento, né? Bem. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado, Patrícia.
Pessoal, obrigada, uma boa noite para vocês, tá? Obrigada por estarem aqui com a gente.